Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos no livro de Provérbios. E hoje nós vamos estudar o capítulo 8, alguns versículos do capítulo 8, que falam sobre a sabedoria. O livro de Provérbios é conhecido como um manual de sabedoria. Ele foi escrito com o propósito de despertar o interesse e o amor pela sabedoria e o homem saber como alcançá-la e aonde ela está, né? Então o livro de Provérbios fala sobre todas as áreas da vida: vida pessoal, familiar, trabalho, lazer, riqueza, também o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Os provérbios foram inspirados pelo Espírito Santo para fornecer ao homem instrução, sabedoria, mas uma sabedoria centralizada em Deus, né? A sabedoria perfeita, a sabedoria verdadeira. Um comentarista da Bíblia chamado Mateus Henry, ele sintetiza o alvo do livro de Provérbios da seguinte forma: o livro de Provérbios tem como propósito diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. Então nós vamos ler o capítulo 8, do verso 22 ao 36, e aí vamos fazer a nossa meditação. O texto diz assim, Provérbios 8, 22 a 36. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa, fui designada desde eras passadas. Logo no início, antes de a terra existir, nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá, quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá, quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá, quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além de suas divisas, e quando ele demarcou os alicerces da terra. Eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era a sua alegria constante, sempre exultante em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou, como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todo aquele que segue meus caminhos são felizes. Ouçam minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa. Pois quem me encontra, encontra vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam, amam a morte. Então, Salomão aqui ele usa uma linguagem poética para falar sobre a sabedoria. E algumas coisas ele vai mostrar para nos despertar o interesse e o desejo de ouvir, de conhecer a sabedoria e tudo que ela pode nos proporcionar. Ele fala que a sabedoria ela é eterna e ela é pessoal, né? Ela é retratada como se fosse uma pessoa. Ela é eterna porque ela existe em Deus. E Deus usou a sua sabedoria para criar todas as coisas. A sabedoria, portanto, não é apenas um atributo moral de Deus. Deus é sábio, mas é o próprio Deus, né? Por ele ser Deus, ele é sábio. Ou seja, Deus é perfeitamente sábio e ele possui todo o conhecimento. Ele sabe de todas as coisas. Então, o próprio Deus é a sabedoria. Então, a sabedoria, ela faz parte
da perfeição de Deus, né? Deus possui toda a sabedoria. Só Ele possui isso. Ele é imutável e sua sabedoria é insondável. O apóstolo Paulo, quando ele estava meditando sobre a sabedoria de Deus, ele, em Romanos 11, 33 a 34, ele, diante desse conhecimento, dessa glória de Deus, ele ficou extasiado, né? E ele disse o seguinte: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Só Deus possui todo o conhecimento, só Deus possui toda a sabedoria. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Nós estamos vivendo uma época difícil, em que o mundo todo lida com essa epidemia, e com certeza muitas pessoas questionam, né? Onde está Deus, né? Por que Deus permitiu isso? É coisa do diabo. Onde está a sabedoria de Deus nisso tudo, né? Então Paulo, ele diz: é impossível nós entendermos as decisões e os caminhos que Deus traçou, porque essas decisões e esses caminhos traçados por Deus foram traçados pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento infinito e eterno. E ele diz assim: pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Então Deus, ele é sábio, ele possui ciência, possui conhecimento, seus juízos são insondáveis, a sua sabedoria é inescrutável, né? A palavra inescrutável tem a ideia de que é impossível compreender essa sabedoria de Deus, é impossível penetrar nessa sabedoria de Deus, é impossível nós sondarmos a sabedoria de Deus, né? Então, Deus possui toda a sabedoria e todo o conhecimento. Isso faz parte do ser de Deus, da pessoa de Deus. A sabedoria, ela se apresenta através dos decretos, das deliberações e tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou. Nós vimos aqui a sabedoria sendo retratada como alguém que está com Deus ali, né? Criando o universo, criando a terra, criando o mar, fazendo os limites do mar, o círculo da terra, o horizonte. Deus criou todas as coisas. Deus criou o universo, as estrelas, as galáxias. Deus criou os animais, as plantas. Deus criou os micro-organismos, coisas que nós não vemos, mas que que existem. Então, como Deus criou tudo isso, e como isso se relaciona e funciona e atende aos seus propósitos e obedece leis de existência, como isso se deu? Então a Bíblia diz que Deus usou a sua sabedoria para criar. E essa sabedoria muitas vezes é chamado o conselho de Deus, né? Essa sabedoria, esse conselho, essa determinação de Deus de criar, haja luz, haja firmamento, ela é imutável, porque Deus não lida com o acaso, Deus não lida com testes, né? Deus não testa uma coisa, depois testa outra para ver se dá certo. Não, Deus, ele criou tudo, ele mantém tudo, ele determinou os caminhos, o funcionamento. Esse momento que nós estamos vivendo hoje foi determinado por Deus. Há um propósito eterno de sabedoria de Deus que atende a seus decretos, às suas deliberações, às suas determinações. O Isaías
falando sobre essa grandiosidade de Deus, no capítulo 46, de 9 a 10, o profeta Isaías diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecer o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Então Deus, ele conhece o início, ele conhece o fim, ele conhece o que é antigo e o que vai ser considerado novo. Tudo faz parte de um propósito, de decretos estabelecidos por Deus para a existência do homem e de toda a natureza. Deus criou, Deus estabeleceu um caminho, uma existência, e Deus estabeleceu o fim, a consumação dessa história, as mudanças que acontecerão no fim. Por isso que Deus já diz o que vai acontecer, por isso que nós sabemos qual vai ser o final dessa história. Então, Deus estabeleceu tudo de acordo com um propósito, uma sabedoria eterna, perfeita. E Deus estabeleceu conforme aquilo que lhe agrada, ou seja, de uma mente perfeita e santa e justa. Então, o autor de Provérbios, ele quer nos mostrar que a sabedoria não é simplesmente você fazer escolhas boas, você tomar decisões sábias. A sabedoria envolve o meu relacionamento com Deus e o meu envolvimento na vontade de Deus, na obra de Deus, nos decretos de Deus, na determinação de Deus. A sabedoria de Deus é manifestada na criação, e o autor de Provérbios fala sobre isso. Deus criou e Deus usou para criar a sua sabedoria, o seu conhecimento. Essa obra maravilhosa que nós vemos, né, o pôr do sol, mais um dia, a vida, essa obra maravilhosa que está ao nosso redor e que nós podemos contemplar, é fruto de uma mente sábia, de uma mente santa, de uma mente perfeita. Nós não podemos compreender os mistérios da sabedoria de Deus, porque essa sabedoria, ela é infinita. Deus vê o passado, o presente e o futuro. A Bíblia diz que tudo está patente aos seus olhos e não há surpresa para Deus. Deus conhece todas as coisas eternamente, todas as suas ações, tudo que Deus planejou, tudo que Deus está executando, todos os caminhos traçados nessa história, e as coisas que acontecem não fazem parte de um acaso, de sorte, de evolução, mas tudo o que existe, tudo o que acontece faz parte de uma mente perfeita, sábia, que organizou, que planejou e que determinou tudo o que iria acontecer. Infelizmente, quando nós falamos de sabedoria, no mundo hoje, as pessoas confundem muito sabedoria com educação, né? Informação. Tenho esses livros aqui que tem muitas informações, mas não quer dizer que ter esses livros me torna uma pessoa sábia. Não quer dizer que ter um curso, uma formação, anos de estudo acadêmico, me tornam uma pessoa sábia. Deus possui a sabedoria eterna, infinita. E essa sabedoria Deus oferece ao homem. Mas há necessidade que o homem se submeta a Deus para ter essa sabedoria, para viver uma vida sábia. Lá em Provérbios, nós já vimos sobre isso, Provérbios 1:7,
diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, se eu quero ser sábio, se eu quero me relacionar com esse Deus sábio e ter sabedoria, eu preciso temer a Deus. Eu preciso reconhecer que Ele existe. Eu preciso me submeter às suas normas, às suas leis, aquilo que Ele quer que eu faça, para que eu possa ser sábio. E o autor de Provérbios diz que os tolos desprezam essa sabedoria, desprezam Deus, desprezam a sua palavra, porque vivem uma falsa sabedoria ou acham que são mais sábios do que Deus. O homem tem, então, que aceitar a oferta de sabedoria de Deus, ou seguir na sua loucura pecaminosa e no seu coração orgulhoso. Vivemos numa época cheia de informações na internet hoje, né, com alguns toques dos dedos num teclado, você pode ver milhares de informações, qualquer assunto você tem acesso. São dados e informações que antigamente não estavam acessíveis ao homem. Só que a Bíblia, ela nos alerta que isso não é sabedoria. Isso não torna o homem melhor e não capacita o homem a ser sábio e a viver uma vida realmente que agrada a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, do verso 20 ao 21, ele disse o seguinte, 1 Timóteo 6, 20 a 21, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evita as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com você. Então, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que há uma falsa ciência, há um conhecimento falso, que é um conhecimento profano, contrário à vontade de Deus, contrário ao que Deus estabeleceu como sua vontade, e que quando o homem segue esse conhecimento falso, essa falsa ciência, essa falsa sabedoria, ele se desvia, ele se afasta de Deus. Então, muitos defendem e incentivam o erro, o pecado, e abandonam a verdade. E o apóstolo Paulo está falando aqui dessa geração, uma geração que aprende, tem acesso a conhecimento, a informação, mas que não entende a verdade e não se submete à verdade e não se humilha diante de Deus. Ainda Paulo, escrevendo a Timóteo, agora na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 até o 7, ele diz assim, falando sobre essa geração, ele diz: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim, fique longe dessas pessoas. Então, aqui Paulo ele faz uma
constatação, né, e uma profecia, né, falando sobre os últimos tempos, né, que o homem não vai ficar mais inteligente, apesar dos avanços da tecnologia, da ciência, do conhecimento, né, o homem vai se tornar mais egoísta, orgulhoso, ele vai se entregar mais aos prazeres, aos vícios, à cobiça, ele vai buscar sua satisfação pessoal, seus desejos, ele não vai temer a Deus, porque ele se torna o seu próprio Deus e ele quer satisfazer os desejos do seu coração. Quando nós olhamos para a sociedade à nossa volta, é o que nós vemos: miséria. Por que o homem que se arroga a ser tão sábio e possui tanta tecnologia e tanto conhecimento, mas a sociedade permanece com misérias, corrupção, né, na política, na economia, violência, fome, desemprego, desrespeito aos pais, o problema nos lares, da violência doméstica e tantos outros males, falta de amor ao próximo. Todos esses males sociais demonstram que o homem não se tornou mais sábio, que o homem não é sábio, que o homem não possui sabedoria, porque a sabedoria ela é perfeita, ela produz justiça, ela produz harmonia, ela produz perfeição. Então, o homem não tem sabedoria e o homem não teme a Deus. Mas Deus, ele nos oferece a sua sabedoria. E há duas coisas muito importantes que Deus fala. A primeira é que a sua palavra é uma palavra que revela, que nos orienta, que nos ajuda. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, o homem que quer ser sábio, que quer ter sabedoria, sabedoria perfeita, divina, santa, boa, pura, precisa se voltar para as Escrituras, para a Bíblia, e se submeter a ela, e essa palavra que é divina, que é inspirada por Deus. Então a Bíblia precisa ser lida e precisa ser praticada, ensinada e observada. Também Jesus, ele nos traz essa sabedoria divina através da sua vida e da sua obra de redenção. Eu queria ler com vocês, irmãos, Colossenses 2, de 2 a 3, onde o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, ele diz o seguinte: tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele, em Cristo, né, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Então, em Cristo está os tesouros de Deus, de sabedoria e de conhecimento. Só Cristo pode nos fazer crescer em sabedoria. A sabedoria de Deus é apresentada aqui na pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele veio em verdade, para trazer a verdade. Ele veio trazer a luz. Ele veio revelar a Deus de uma maneira clara na sua encarnação. E ele veio para morrer, para ser o nosso Salvador, para sofrer na cruz e pagar pelos nossos pecados e sofrer a nossa condenação. Jesus veio para derramar o seu sangue, para nos salvar e nos libertar das trevas, nos libertar da ignorância de Deus, dessa falta de sabedoria, nos libertar da superstição, nos libertar da arrogância, da imoralidade. Então Jesus, ele é o tesouro de sabedoria e de conhecimento, e nós precisamos nos relacionar com ele,
Nós precisamos nos submeter a Ele, entregar a nossa vida a Ele, para que a sabedoria divina, para que o conhecimento de Deus esteja em nós e nós possamos viver conforme essa sabedoria, conforme a vontade de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, em Jesus, a sabedoria de Deus ela está sendo manifestada e ela se torna real em nossas vidas. Jesus transforma o nosso coração, Ele transforma a nossa mente, Ele muda o nosso entendimento e Ele nos dá uma nova vida, um novo nascimento. Então, o autor de Provérbios, ele faz um convite para nós querermos essa sabedoria, nós nos apaixonarmos por ela e nós entendermos que essa sabedoria é o próprio Deus e que essa sabedoria ela está em todas as obras da criação de Deus, mostrando como Deus é sábio, como Deus é santo, como Deus é justo, como Deus é perfeito e que Deus pode nos ajudar a viver uma vida sábia, a viver uma vida correta e que em Cristo nós podemos ter acesso a esse conhecimento, a essa sabedoria. O apelo no texto de Provérbios 8 é esse: meu filho, ouça-me, ouça a sabedoria, pois todos aqueles que seguem o meu caminho são felizes. E Jesus prometeu nos dar a paz, nos dar alegria e nos libertar dos medos e nos libertar da escravidão do pecado. Ouça a minha instrução, sejam sábios, não despreze a Deus, não despreze a Bíblia, não despreze Jesus. Deus é sábio, Deus criou tudo, Deus sabe tudo, Deus controla tudo, porque Deus possui todo o conhecimento e toda a autoridade, todo o poder, toda a sabedoria. Felizes são os que me ouvem, que me buscam à porta todos os dias, que esperam por mim na entrada de minha casa. Esse é um apelo fantástico. E eu creio que nós estamos diante de um momento em que precisamos dessa sabedoria divina. Seja quem for, os sábios, os médicos, os pesquisadores, políticos, economistas, a gente vê a confusão na mente dessas pessoas, o desespero, uma pequena coisa, uma pequena doença, um vírus causa uma desordem social, econômica, política, mortes. E o homem não sabe o que fazer. Mas Deus é sábio. Deus criou todas as coisas. E se você quer realmente ter a paz, ter a alegria, ser feliz, você precisa desse Deus. E você precisa do seu Filho, Jesus Cristo, que veio a esse mundo para revelar a Deus, para trazer essa palavra de sabedoria, de perdão e de salvação. Só Jesus pode conduzir os nossos caminhos. Só nele nós podemos ver essa magnificência, essa grandiosidade de Deus determinando, construindo, organizando, criando e conduzindo a história. Deus é sábio, Deus é santo, Deus é perfeito. E em Jesus nós temos esse Deus presente e podemos nos relacionar com Ele e podemos viver uma vida de sabedoria, de alegria e de paz. Que essa mensagem nos incentive a conhecer mais a sua palavra e a nos relacionarmos mais intimamente com Jesus e
orarmos e nos alegrarmos na presença desse Deus grandioso, maravilhoso, e reverenciarmos a sua sabedoria, mesmo não entendendo, mesmo não conhecendo os seus desígnios, mas que nós possamos agradecer a Deus, porque Deus é sábio, Deus é bom, Deus é perfeito, e Ele conduz todas as coisas conforme a sua vontade, conforme o seu conselho, conforme os seus desígnios. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude nesses dias e nos edifique, nos instrua.